minhas amigas, hoje estamos aqui numa oportunidade única de ouvir um testemunho maravilhoso de transformação, onde vai lhe impactar, assim como eu também fui impactada. Meu nome é Denise Nunes e estou fazendo esse podcast porque senti muito no coração de trazer alguns assuntos, alguns temas que venham estar trazendo impacto, trazendo mais conhecimento e transformação de vidas. Sou pedagoga, psicopedagoga, agente comunitária de saúde e vou trabalhar nos temas espírito, alma e corpo. Então, convido você para estar sempre conosco, que você vai ficar sempre bem informado e também conexão com Deus. Amém? Então, hoje nós temos aqui um convidado especial, meu amigo Wesley, professor de primeiros socorros. Vocês não imaginam o testemunho dele. Vou deixar que ele se apresente. Olá, amados irmãos, tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley, sou enfermeiro, especialista na área de resgate, né? Estou aqui na cidade de Cabral para dar um treinamento aos profissionais da saúde. E na oportunidade fui convidado para fazer esse podcast com a Denise, para contar um pouco da minha história, da minha vida, o antes e o depois, né? Antes de Deus e o depois, porque nós temos que entender que na nossa vida é como se fosse a história do povo de Israel, né? Existe a história do povo de Israel antes de ser liberto, né? E após ser liberto, você vai entender aí, ao decorrer desse vídeo, a minha história. Então, nesse podcast, você vai estar conectado conosco, né? E estamos conectados aos céus. Então, veio de uma forma bem forte, uma experiência com Deus que ele teve na vida dele, vai impactar a sua vida também. E com os nossos trabalhos, a gente vai estar orando umas pelas outras e também vivendo, né, aprendendo mais a palavra de Deus, buscando mais intimidade com Deus. E eu gostaria de saber, amigo, o que impactou, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Olha, a minha vida antes do Senhor Jesus, eu vivi uma vida muito triste, né? Eu era totalmente depressivo. O mal, na realidade, começou na época da infância, né? Onde, quando eu era criança, eu fui violentado, né, por um determinado funcionário de um depósito que meu tio ele tinha, né? E eu vivia nesse depósito, então essa pessoa veio me violentar. Então, a partir daí, eu me tornei uma criança totalmente fechada no meu mundo, onde eu contraí uma doença chamada depressão. E por minha família não ter o conhecimento com Deus, minha família às vezes se via a outros deuses, não ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, então eu não tinha essa proteção. Então, assim, eu cresci uma criança revoltada, eu cresci uma criança depressiva, né? Muitas das vezes meu pai descontava a raiva dele em mim, por causa ele brigava com minha mãe, descontava a raiva em mim, e minha mãe também, com raiva do meu pai, descontava a raiva. Então eu fui crescendo uma criança e um jovem muito revoltado, né? E através disso eu tentei inúmeras vezes o suicídio, e muitas das vezes aquela pessoa que tenta o suicídio, tá? Ela tem uma dor na alma, ela tem dentro dela um vazio que ela quer preencher. E a forma, muitas vezes, de se automutilar, né, muitas vezes de tentar se matar, é querer chamar atenção para esse vazio que ela sente na alma, né? E muitas das vezes também a falta do Senhor Jesus, porque entendeu? Eu tenho um vazio, tenho algo que eu preciso ser preenchido, que só quem vai preencher é o Senhor Jesus. Então, várias vezes eu tentei suicídio, tentando me matar com faca, com corda, com a arma, meu pai era um policial, pegar a arma dele e tentar me matar. E, na realidade, o caminho não é esse, a solução não é essa, né? Muitas das vezes a gente quer fugir de um problema procurando outro. Às vezes você não dá certo no casamento e se entrega a outra pessoa pensando que o problema está na pessoa que você
convivia, ou seja, às vezes as pessoas elas não procuram a solução do problema, que na realidade a solução do problema é quando você faz uma aliança, quando você se junta com Deus, faz uma parceria com Deus e coloca a sua vida na mão de Deus. Assim como, um exemplo, Moisés, assim como o rei Davi, assim como Jacó, a partir do momento que esses homens da fé, eles colocaram a vida dele no altar de Deus, nas mãos de Deus, todos os problemas ficaram para trás e Deus conseguiu resolver esses problemas. E muitas vezes é o que falta, né, para você, o irmão aí que está assistindo esse vídeo, é isso, é você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Por exemplo, você está doente nesse exato momento, você já procurou o médico, você já fez inúmeros exames, inúmeros tratamentos caros e não resolveu essa doença, então só tem um caminho para você, o Senhor Jesus, é você se entregar. Muitas das vezes, lá em Gênesis fala que o povo de Israel sofreu e rodeou a terra prometida durante 40 anos. Mas por quê? Porque eles não obedeciam à voz de Deus. A partir do momento que o povo de Israel realmente reconheceu Deus como o único Senhor, Salvador da sua vida e guia, eles entraram na terra prometida. E mesmo muitas das vezes nós fazemos o quê? Esquecemos de Deus, deixamos Deus em segundo plano, mas Deus nunca nos abandonou. Um exemplo, Israel, durante o dia era uma coluna de fumaça e à noite uma coluna de fogo para proteger. No momento que eles passaram fome, Deus mandou o maná. Então assim, no meu momento mais triste da minha vida, que foi o momento que eu morei na rua, me tornei morador de rua, por não ter canto para morar, por ser expulso da minha família, né? Porque minha mãe, quando meu pai faleceu, foi morar em São Paulo e minha irmã não queria me aceitar na casa dela porque o marido dela não gostava de mim, então eu me tornei morador de rua. E foi ali aonde eu passei o meu deserto, aonde eu tive que realmente reconhecer e dizer: Deus, o Senhor é o meu único Senhor, o Senhor é a única pessoa que está comigo, o Senhor é o meu único amigo, então eu só tenho o Senhor. Então foi ali no deserto onde eu conheci o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, e Ele me tirou daquela situação, curando a depressão, me dando uma família, né? Fazendo com que eu mudasse de vida. Ah, Wesley, mas você pode até pensar e querer perguntar, mas como é para mudar de vida? Eu já fiz tudo, eu faço voto, eu faço jejum, eu dou oferta na igreja. Entenda, Deus não quer seu dinheiro, Deus ele quer sua alma, Deus ele quer o que está aqui dentro. A carne, o dinheiro, ele passa, é passageiro, isso é fato, mas a alma não, a alma ela é eterna. Então, quando você se entrega, quando você deixa de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus ele vai te abençoar. Foi o que eu fiz. Eu decidi seguir a Deus e olhar para frente, não olhar para o meu passado, para a bebida, né, para a festa, para as mulheres, e olhar somente para Deus, ser esposo de uma só mulher, ter uma família, me dedicar ao Evangelho, né? Aí Deus me abençoou. Mas entenda o seguinte, não vai ser fácil, porque para o Senhor Jesus não foi fácil. Jesus ele passou pelo deserto durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou e o diabo atentou Jesus. Às vezes a gente pensava, mas o diabo apareceu para Jesus 3 vezes. Ele apareceu 3 vezes, mas lá na palavra está escrito que o diabo se afastou de Jesus. Ele não foi embora. Enquanto Jesus caminhava, o diabo ficava lá, ao derredor, tentando Jesus para que Jesus pecasse. Muitas das vezes acontece com você. Então, após eu conhecer Jesus, eu me tornei uma nova criatura, que hoje eu não tenho depressão. Hoje eu viajo o Brasil, um ex-morador de rua, depressivo, com várias tentativas de suicídio. Viajo o Brasil, né? Hoje eu estou aqui em Cabrobó, divisa de Pernambuco com o estado da Bahia, né? Semana que vem eu vou estar na Bahia. Já viajei para o Piauí, Pernambuco, Natal, Maceió, ministrando aula, né? Ou seja, Deus me deu uma oportunidade de crescer e de levar o Evangelho e a minha história para essas pessoas. Amém. E com
certeza vai transformar muitas vidas. Porque no curso aqui, quando encerrou o curso, ele deu esse testemunho e impactou muitas vidas, né? Pessoas que estavam lá, que tinham depressão, ficou impactado. E eu tenho certeza que ele está plantando as sementes e vai colher muitos frutos, porque é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente possa estar amando ao próximo. E aquilo que parece ser o fim é o início de um novo ciclo, e aquilo que parece ser a nossa dor maior, Deus está nos dando a oportunidade de nos curar, para que a gente possa curar outras pessoas com o nosso testemunho, né, com a nossa vitória. E isso é muito importante, que a gente possa estar testemunhando. Deus quer que a gente testemunhe do poder dele na nossa vida. E ele está de parabéns por isso, porque ele tem essa coragem. Nem é todo mundo que tem a coragem de falar dos momentos difíceis do seu deserto. Mas é fundamental para a gente cristão trazer essa mensagem de fé, de esperança e transformação de vida. Não é? Porque tem que ter, se não tiver uma vida transformada, não houve conversão. Não é verdade? Então, o que mais impactou você? O que mais me impactou foi o encontro com Deus, né? Foi conhecer Deus e saber que em todos os momentos Deus ele não me abandonou. Assim como ele fez com Jó, né? Jó, ele perdeu tudo, né? O diabo falou o seguinte: Senhor, Deus falou o seguinte: visse meu servo Jó. E o diabo, né? Resumindo de uma forma não como está na Bíblia, mas o diabo disse: mas deixa eu tocar na alma, né? Deixa eu tocar em Jó, que ele vai negar o Senhor. E Jó, com toda aquela tribulação, com toda aquela provação, Jó nunca deixou de acreditar em Deus. E foi o que eu fiz na minha fase, das piores fases, entre a depressão e morar na rua. Eu nunca questionei Deus, eu sempre disse: seja feita conforme a tua vontade, Senhor, na minha vida. Então, assim, é o que eu digo para você, né? Acredite em Deus. Você procurou várias portas, né? As portas médicas, psicólogo, né? Já fiz até encontro de casais e não resolveu, tá? Então eu digo para você o seguinte: se entregue na mão de Deus. O impacto que Deus ele vai causar na sua vida é o seu encontro com Ele, é o batismo com o Espírito Santo que Ele vai te dar, tá? Então, para mim, o que mais impactou foi quando eu vi Deus começar a agir na minha vida, né? E vi o resultado daquilo que eu estava dando para Deus voltando. Ou seja, quando você se entrega para Deus, tudo volta para você, porque Deus ele vai te dar tudo aquilo que Ele vê que você merece, tá? Então, nós podemos ver que Jesus é nossa razão, né? Ele veio a esse mundo para nos salvar e morrer por nós, pelos nossos pecados. E a depressão, como ele falou que sentiu, especialistas cientistas hoje dizem que a história de Jesus é o suficiente para curar uma depressão. E nós voltamos para outros especialistas que falam que exercício físico ajuda muito também. Então a gente tem que cuidar do nosso espírito, né, da nossa alma e do nosso corpo. E se a gente passar uma hora orando, uma hora lendo a palavra, meditando nessa palavra e uma hora fazendo exercício físico por dia, a gente vai ter uma vida com mais qualidade. Isso? E como a gente sabe, o que transforma mesmo é a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é verdade? Então, qual é a palavra que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? A palavra que eu deixo para essas pessoas que estão assistindo, para vocês que estão assistindo, é o seguinte: Deus ele fala na palavra dele o seguinte: vinde a mim, que de maneira nenhuma te lançarei fora. Ou seja, independente dos teus erros, daquilo que você fez de errado, Deus está de braço aberto para te perdoar. Assim como Ele perdoou uma prostituta, assim como Ele perdoou um ladrão que estava ao lado dele na cruz, assim como Ele perdoou o próprio Judas que o traiu. Então, independente do que você fez,
é só você se lançar. Ah, mas vão me acusar, vão apontar o dedo para mim. Podem apontar o dedo que for, mas você se entregando nas mãos de Deus, o importante é Deus não te acusar, tá? Então, se entrega hoje. Vai na igreja que você frequenta, seja a Batista, a Deus de Amor, seja qual for a igreja que você frequenta. Vai lá, diz ao pastor: eu quero me batizar, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, tá? Porque o próprio Deus fala: aquele que crê e for batizado, esse será salvo, tá? Então, é isso que eu deixo para você. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E que após você assistir esse vídeo, você mude a sua mente, porque não adianta mudar só o coração, você tem que mudar a mente. E mudar a mente é você decidir se entregar a Deus. Palavras fortes, né? Testemunho fortíssimo. A gente ficou impactado lá no curso. Foi uma bênção. Eu disse: não posso perder essa oportunidade, né? Vamos levar a palavra. Porque Deus quer isso, que a gente leve a mensagem, né? Até os confins da terra. E a gente vê, assim como eu tenho minhas dificuldades, você tem as suas dificuldades, ele passou pelo processo. É um processo. Às vezes a gente vê José foi governador, mas o processo que ele enfrentou, Jó, teve tudo em dobro, mas ele passou um processo. Jesus passou um processo também, para que ele pudesse ressuscitar e que a gente pudesse realmente ver. Realmente é o rei, é filho do Deus vivo. Então, aguenta o processo e você vai ter vitória, porque Deus diz na palavra dele, a Bíblia diz: eu estarei com você todos os dias da sua vida, que foi isso que aconteceu, né? E não temas, porque eu estou contigo numa ocasião, porque eu sou teu Deus. E ele avisou: no mundo tereis aflições, mas o processo não dura para sempre. Para a gente chegar na vitória, a gente vai passar um processo dolorido, mas vai valer a pena. Se você crê em Deus de todo o teu coração, será salvo tu e tua casa. Amém? Então, vamos agradecer a Deus com uma oração, né, para que Ele possa continuar nos dando sabedoria e discernimento da sua palavra. Porque conhecer a palavra nos diz: eu sei que Jesus é Filho de Deus, mas se você não obedecer, até o diabo conhece, mas não obedece. Então a gente precisa tomar uma atitude de fé, é uma decisão. Não é? A gente, eu não estou pronto, mas é um processo. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, a palavra de Deus. Então, você que está cansado, você que está se sentindo ansioso, o Brasil está em primeiro lugar em casos de ansiedade. Depressão estava em quarto lugar. Então, a gente precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não é isso? É verdade. E que Jesus te abençoe grandemente. Né? Vamos fazer essa oração, pedir a Deus que traga essa luz para nós. Uma oração de gratidão, que foi isso que o Wesley pediu lá. Seja grato. Né? É muito importante ser grato também. A ansiedade às vezes vem porque a gente não se satisfaz com nada que a gente tem. Está sempre com ingratidão, né? Sempre reclamando. Que foi por isso que o povo de Deus passou tanto tempo no deserto. Se não reclamasse tanto, ia chegar mais rápido. Então, soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, e que essas palavras, Senhor, fiquem enraizadas no coração de cada um que está ouvindo. E que possa haver transformação de vidas, não só como uma história bonita, mas que possamos ver realidades sendo transformadas, que possam abrir o coração para cada palavra que foi dita aqui neste dia. Em nome de Jesus, que venha a crer, obedecer e agradecer, Senhor, pelo teu amor tão grande, que fez seu filho morrer por nós. Muito obrigada, em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Até a próxima.
Fiquem ligadinhos aí para que no próximo podcast você possa participar. Vamos estar aqui trazendo testemunhos, vamos estar trazendo palavras. A gente vai estar falando sobre ansiedade logo aqui, e também saúde espiritual, saúde da alma e do corpo. Em breve. Aguarde. Conto com vocês.